Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe, graça e paz a todos, a todas. Espero que vocês estejam bem e felizes. Espero também que você já tenha entendido o que o Senhor já transmitiu aqui através dos louvores, através da palavra que o pastor Ademir já ministrou aqui. Então é uma noite de muita revelação e uma noite muito especial. Prometo aqui, é promessa mesmo, não cansar os irmãos, falar mais do que o tempo que nós temos aqui para compreender a palavra. Mas é uma noite muito especial, porque nós estamos nessa noite lendo e pregando o 35º milagre de Jesus. Nós podemos encher a boca agora, pastor Ademir, e dizer, nós falamos sobre os 35 milagres de Jesus registrados no Evangelho. Então eu quero primeiro agradecer a Deus por isso, porque para mim que sou um apaixonado pela palavra do Senhor, proporcionar isso para a igreja, sabe, é muito, muito gratificante para mim. É como completar um ciclo assim, dos mais importantes da minha vida, saber que a nossa igreja ela teve essa experiência. Então agradecer ao Senhor, agradecer ao pastor Ademir que embarcou nessa loucura comigo, que tantas vezes eu na correria acabava mandando um esboço no domingo para ele de manhã, e ele encarava, lia e trazia com tanto amor a palavra do Senhor. E o que Deus tem agora, né? Nesse último milagre, e já fica aqui uma pergunta, o que Deus tem agora para os próximos passos da nossa igreja, para esse ano de 2023. Eu tenho algumas impressões no coração, mas é sempre importante a igreja estar orando também, né? Para nós estarmos aqui sempre recebendo o alimento que Deus quer, né? O momento que Deus quer, a palavra que Deus quer. Então é um tempo de nós fecharmos um ciclo aqui, mas abrimos o coração para oração e discernimento. O último texto que nós lemos a respeito dos milagres de Jesus está em João capítulo 21, é o texto que eu gostaria que você me acompanhasse. João capítulo 21, nós estamos falando do último capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu, deixou registrado para nós o apóstolo, conhecido como o apóstolo amado, João. João, enquanto você aí abre a sua Bíblia, João é uma figura muito importante na Bíblia. João é conhecido pelos teólogos como aquele que encostou a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, no dia ali da Santa Ceia, da última ceia, ele encosta. E quando ele encosta, ele ouve então coisas quando o mundo ainda não era mundo, porque ele diz logo no começo do capítulo, no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele fala de coisas a respeito ainda quando o mundo nem era mundo. E também João vai ser usado depois para falar de coisas que nós ainda não vivemos, né? Coisas que ainda vão acontecer, que é quando ele então recebe revelações do Apocalipse. Então, ler o Evangelho de João é ler coisas magníficas da palavra, e quis Deus, na inspiração da palavra, que João fosse registrar com tanta excelência o último milagre realizado por Jesus antes de ascender aos céus. Vamos ler juntos. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Agora Jesus já morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está aparecendo aos discípulos, às pessoas, como nós lemos nos discípulos no caminho de Emaús, e agora ele está aparecendo aqui mais uma vez. Junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu.
outros 2 dos seus discípulos também estavam. E disse Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: e o seu Senhor? É o seu Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados significa 100 metros da praia. E levavam a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes também. E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Uma observação aqui importantíssima: 153 grandes peixes. Havia um estudo anterior a João, de um zoológico, de um local onde se estudava os animais, porque isso era muito comum dentro da época de Jesus, que vivia da pesca. E esse estudo dizia que nesse mar havia exatamente 153 espécies de peixe. Então, eles estão recolhendo exatamente todas as espécies de peixes que haviam naquele mar. E peixes na Bíblia significa pessoas. Vos tornarei pescadores de homens. Jesus já estava dizendo: haverá muito lugar na minha casa para aqueles que quiserem vir até mim. A minha igreja é um lugar que recebe a todos. E eu vou reafirmar algo que Deus está falando aqui nessa noite. Não importa como você chegou aqui, com o sentimento de acusação que você pode estar carregando no seu peito hoje, não importa o arrependimento que talvez você esteja sentindo, eu quero dizer que há lugar para você aqui na casa do Senhor. Há lugar para você na presença de Deus, e há perdão para todos nós aqui neste lugar essa noite. Deus está derramando aqui um mar de perdão sobre nós. É uma noite de reconciliação e recomeço diante de Deus. Pode avançar. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes de tudo. Disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Fala conosco nesta noite, Senhor, através da tua palavra, para a glória do teu santo, poderoso e sublime nome. Estamos aqui
com o coração aberto para receber o que o Senhor tem para falar com a gente. Amém. Interessante que Jesus, após ressurreto, ele não era facilmente identificado pelas pessoas. Você já percebeu isso nos textos? Lemos recentemente aqui, ouvimos uma palavra dos discípulos, né, no caminho de Emaús, e os discípulos caminham com um longo espaço com ele e não o reconhecem. E logo depois, quando ele senta à mesa, ele parte o pão. O mesmo acontece nesse texto, parece que eles demoram um certo tempo para identificar a Jesus. Fiquei procurando no Senhor o que isso pode, ou Deus tem a falar conosco. E logo ele me levou para algo que me encanta, que é pensar a respeito desse corpo glorificado. O que é esse corpo que morre, não fica na morte, e de repente volta à vida como um corpo glorificado? Que corpo é esse que está prometido àqueles que chegarão até o fim? Que corpo é esse que nós teremos, meus irmãos? Que corpo é esse que os discípulos estão trancados, acuados com medo, e de repente Jesus surge no meio deles, sem precisar que a porta seja aberta, e diz: paz seja convosco. Que corpo é esse que os discípulos estão no caminho de Emaús, chegam, jantam e de repente ele desaparece? Nós vivemos a era, e uma era muito especial. Nós vivemos um tempo em que poucas, ou acho que nunca, nós fomos tão bem orientados acerca do cuidado do corpo. Não é verdade? Vocês lembram de alguma outra época da vida de vocês, principalmente as pessoas mais experientes aqui entre nós, com mais idade, de uma época onde existia uma preocupação tão excessiva com o corpo, com a saúde? E que bom que isso aconteceu, porque nós aqui mesmo, nesse púlpito, falamos muitas vezes de 2010 para cá. Pessoal, nós estamos nos aproximando de um tempo muito perigoso, aonde nós iremos ter uma avalanche de pessoas que adoecem mentalmente. Dentre nós, a cada 2 pessoas, eu tenho esse esboço dentro da minha Bíblia há 10 anos atrás. Irmãos, a cada 2 pessoas que nós conversamos, uma vai estar passando por algum tipo de transtorno psicológico. Eu lia muito e ouvia muito psicólogos, psicanalistas falando de um tempo onde estava se aumentando cada vez mais o índice de suicídios de pessoas extremamente jovens, pessoas que não estavam suportando mais esses transtornos psiquiátricos, mentais. E isso tudo, inclusive, contribuiu para que hoje nós estivéssemos vivendo esse tempo, onde há essa preocupação com a saúde. E que bom, por quê? Porque você sair do estágio de sedentarismo, entrar no estágio de movimento, de atividade física, de cuidado, isso ajuda muito, isso é comprovado, que isso é um remédio para a mente. Isso é um remédio, não é só um remédio para o corpo, mas isso é um remédio para a mente. Que bom! Agora, como tudo, nós não nos equilibramos, né? Como tudo, a gente acaba sempre indo para os extremos. Porque agora você tem um benefício que eu acabei de dizer, ótimo, todos nós devemos nos preocupar em sair desse estágio de... Isso é um remédio. Agora, que triste saber também que existem agora pessoas ficando doentes do outro lado. Por quê? Porque estão buscando isso como saúde, não, estão buscando isso como meio de comparação. E agora existe um outro fenômeno acontecendo. Pessoas que estão entrando num mar de decadência, de uso de drogas, de uso de substâncias, porque olham para o outro
não como uma inspiração, mas olham para o outro com o título de comparação, e por causa disso estão entrando no mar, se afundando também. Então, ao mesmo tempo que é uma era onde se preocupa tanto com a saúde, é uma era também dos extremos relacionados a isso, e tem gente ficando doente por conta disso. Então eu venho hoje trazer uma palavra, cuidado. Cuidado com os extremos, porque a palavra de Deus sempre nos chama para uma coisa chamada o equilíbrio. E eu venho lhes afirmar algo nessa noite. Nós estamos caminhando para uma época, para um tempo, inevitavelmente, a cada dia nós nos aproximamos mais de um dia em que nós teremos um corpo transformado, glorificado, que não sente dor, que não precisa ficar se comparando com ninguém, que não precisa ficar sendo humilhado por ninguém. Nós estamos nos comparando e chegando a um lugar onde nós seremos transformados. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro. Então, meu irmão, vamos cuidar, vamos se mexer, vamos cuidar da saúde, vamos fazer tudo isso. Mas de repente, você não atinja o tanquinho que você espera. E você faz como eu, pastor Ademir, que aderimos a máquina de lavar. Mas você é um querido de Deus, uma querida do Senhor. Se você quiser vir conosco, a gente está feliz, meus irmãos. Porque a máquina de lavar ela é muito útil. E ela é muito eficiente. Mas o fato é que o Senhor, Ele nos chama para tomar cuidado com tudo, porque tudo leva aos extremos, e a massa vem, influencia e mata. A massa vem, influencia e mata. Esse fim de semana, a Mel e a Larissa, assistimos a trágica série da Boate Kiss. Quem já assistiu aí? Só a Crislane? A Ju? Levanta a mão aí, irmão, me ajuda aí. Se não assistiu ainda, tá lá na Netflix. É forte, mas é um negócio bem... Você reflete muito assistindo. E olha que interessante essa questão da massa. Quando a gente está no meio do desespero, do olho do furacão, e quando o que acontece lá, eles estão ali, em frente ao show, o show está acontecendo, pega fogo, as luzes do local se apagam, eles então vão buscar saída, e na hora que eles estão buscando saída, eles se deparam com guarda-corpos, que estão ali fazendo que eles façam Então existem 1000 pessoas no lugar que cabiam 700 pessoas, tentando passar por uma porta extremamente estreita, cheio de labirinto com as luzes apagadas. A fumaça que está caindo naquele lugar é uma fumaça que está liberando a mesma substância que foi usada no Holocausto. É a mesma substância, a espuma que estava naquele lugar, que era para proteger o som, foi colocada a espuma mais barata, então pela espuma mais barata o fogo pega, e a fumaça, pior de tudo, quando a fumaça começa por baixo, quando o fogo começa por baixo, a fumaça sobe e você tem até orientação para que se abaixe, mas quando a fumaça vem de cima, ela pega as paredes, e das paredes ela enche o lugar, e as pessoas estão asfixiadas por uma química que mata mesmo quando ele sai, chega no hospital e morre. Tudo isso está acontecendo no meio daquilo, e de repente, há uma massa que está ali tentando sair, e alguém vê uma porta e entra. E as pessoas no meio do desespero, o que a pessoa faz? Ela vai junto, só que na hora que eles entram, eles estão entrando para dentro de um banheiro, não para a saída. E ali morre uma quantidade absurda, 242 pessoas morrem naquele dia trágico. A massa, principalmente quando está no caos, ela empurra você para algum lugar, e você, quando pega a carona dela, você pode estar indo para a morte. Então a gente precisa ficar atento, porque nós estamos vivendo um tempo de influência.
O nome da moda é influenciador. Só que existe para nós o maior dos influenciadores, que deve ter o maior número de seguidores, e que nós podemos seguir os seus passos em detalhes. Que você pode abrir os stories dele e acompanhar todo o dia a dia, e se ele escova o dente com a escova azul, você pode escovar com a escova azul também. Se ele anda por lugares, você pode andar pelos mesmos lugares que ele anda também. Se Jesus tivesse um Instagram, nós poderíamos segui-lo sem medo e acompanhar todos os seus passos, todos os seus conselhos. Então, só que ele tem um Instagram. E o Instagram chama-se Bíblia Sagrada. O perfil dele está neste lugar aqui, e neste lugar nós podemos ver tudo que ele faz, por onde ele anda, e seguir os seus passos. Amém ou não? Que corpo é esse que nós vamos ter um dia? Isso tem que gerar em nós uma expectativa de vida para sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, quando o milagre aconteceu, Pedro, ao identificar que se tratava de Jesus, ele abandonou todos os recursos materiais e se lançou no mar em direção àquilo que realmente importava. Pedro está ali a uma pesca extraordinária de 153 grandes peixes. Aquilo está acontecendo mais uma vez, a prosperidade chegando, e de repente alguém grita: é o Senhor. Ele olha, material, mudança de vida, é disso que eu estou falando. Eu estou milionário de novo. Eu estou aqui com uma pesca que tem de todo sabor para vender, para comercializar. Aí ele diz: é o Senhor. Ele fala: não serve de nada. E pula, deixa tudo e vai em direção ao Senhor. Já aconteceu isso outra vez com eles. E a Bíblia diz que eles abandonaram toda aquela pesca na praia e seguiram a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na era do coaching, na era dos cursos, na era da enxurrada de gente tentando dizer para você que você tem que ter um padrão de vida incrível para você se enquadrar dentro da sociedade, de um monte de gente dizendo para você que o que tem valor mesmo são bens materiais, em uma era de uma busca desenfreada por coisas materiais. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: isso tudo vai ficar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não troque nada dessa terra pela presença e relacionamento com Jesus. Não troque a orientação dos seus filhos, que são os seus primeiros discípulos. Não troque isso por bens materiais, mas entregue para eles o que realmente tem valor. Talvez você estudou, trabalhou, se matou, sai de manhã, volta 10 horas da noite, rala, e você já percebeu que muitas vezes a prosperidade material, do jeito que você pensa, não chega. Não deixe isso te frustrar. Não fique se comparando também com quem conseguiu talvez uma posição maior, porque isso é uma coisa muito difícil de entender, porque há pessoas que nem se esforçaram tanto assim, e tem muito, e tem outros que se esforçam, batalham e não vão chegar. A gente vive inclusive num mundo injusto. Do mundo injusto. Por quê? Porque vocês já viram o número que é? Onde está a maior riqueza do planeta? Na mão de quem que está? Pouquíssimas, 2% das pessoas do mundo estão com mais de 90% da riqueza. E o restante todo está dividido nos 98%. O mundo que a gente vive aqui, ele não entrega justiça,
Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, mais uma coisa, além de um corpo glorificado, você viverá dentro de um lugar, de um reino que não é injusto, que não é quem tem mais que vale mais. Então entenda uma coisa de uma vez por todas, o seu maior valor está em Deus. Entenda uma coisa, não troque os valores de Deus pelas coisas materiais. Não entenda e não se compare, não fique degladiando com Deus, muitas vezes pela bênção, pela prosperidade, por uma vida financeira maior e melhor. Não, siga o seu fluxo naturalmente, fale com Deus sobre isso, organize a sua vida, mas entenda uma coisa de uma vez por todas, o nosso maior valor está aqui dentro, é uma alma em pleno relacionamento, contato com Deus. A salvação em uma casa que não tem nada, e muitas vezes a perdição numa casa que tem tudo. A salvação muitas vezes numa casa que tem tudo, e a perdição numa casa que não tem nada. Nós não seremos medidos pelo tanto de dinheiro que a gente tem, pelo tanto de riqueza que a gente acumula, pelo tanto de bens materiais que a gente conseguiu. Nós não seremos julgados por isso, meus irmãos. Mas nós seremos julgados principalmente com o coração que nós lidamos com tudo isso. Quem entende? Jesus falou sobre isso enquanto ele passou por aqui. Não há problema na prosperidade, não há problema na pobreza. O problema é como nós lidamos com esses dois extremos muitas vezes. E que bom que o Senhor fala na sua palavra sobre isso conosco. O Pedro lança no mar e diz: o Senhor tem que ser à frente. O Senhor está à frente da minha riqueza, o Senhor está à frente dos bens materiais, o Senhor está à frente de tudo que eu vir conquistar. É o Senhor, e sem o Senhor não precisa ter nada não. Sem o Senhor não vale a pena a riqueza, sem o Senhor não vale a pena. Amém ou não? Aleluia. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus, o que aconteceu? Ele estava com o churrasquinho na brasa. Vocês leram o texto? Vão lá pescar. Jesus ficou montando a churrasqueira. Pastor, quando eles chegaram, Jesus estava com o peixinho na brasa. É Jesus, largaram os peixes. Chega lá, Jesus está sentado com o churrasco pronto. Só que a coisa mais incrível é que Jesus, ele pediu para eles levarem o quilo de carne deles também. O kit churrasco. Sabe aquele churrasco que a gente faz? Vai ter churrasco lá em casa. O que vai ter? Cada um leva um kit. A conversa é essa, porque Jesus falou assim, viu? Eles chegaram com aquela cena, o Senhor deles com um churrasco preparado, e depois ele vira assim, mas busca de vocês também. Aí eles foram lá, aí que Pedro volta. Peraí, aí Pedro volta e pega o kit churrasco dele e compartilha. Eu fiquei mergulhado nisso, eu fiquei tentando entender, e Deus falou comigo: quem que deu os peixes do kit churrasco dos discípulos? Jesus, não foi? Meu Deus, pastor, você me chama para ir no churrasco na tua casa e me dá, e faz um pix para mim comprar carne para levar. Convite maior que esse, meu irmão, não tem. Foi o que Jesus fez. O que Jesus nos dá, eu vou repetir, o que Jesus nos dá precisa ser compartilhado. O que Jesus nos dá precisa ficar à disposição da comunhão. E isso é um princípio da palavra. Gente, nesse ano de 2023, nós estamos tendo uma impressão, e eu espero que essa impressão se cumpra,
de que nós teremos um ano onde o Senhor irá encher a mesa, porque há uma necessidade. Então, a mesa, ela vai encher, só para quem dizer amém, quem não dizer amém não vai. A mesa vai encher, a mesa vai transbordar, a gente gosta disso, não tem problema não. Só que, irmão, tem um princípio que a gente precisa entender, gente. Pega um pouco desse peixe aí para cá também, não é só eu que vou trazer, né? Tragam também, foi eu que dei, mas traz aí, por quê? Porque vocês precisam aprender uma coisa: o que eu entrego para vocês, seja dons, seja talentos, seja bens, seja o que for, o que eu entrego para que seja compartilhado. Deus não é egoísta, Deus é comunhão. Ele não existe como uma pessoa dentro de um trono, mas Ele nos se apresenta como Pai, Filho e Espírito. Disponibilize o seu dom, disponibilize o seu talento, disponibilize os recursos, disponibilize parte do que Ele tem dado. Isso é um princípio ensinado por Jesus. Mais uma vez, a era do coaching, a era do ensino, a era da disciplina. Nunca ouvimos falar tanto sobre isso, disciplina, disciplina, disciplina. Beleza, a Bíblia já ensina isso há muitos anos. Nós teremos disciplina na nossa alimentação. Quantas, meu Deus, está encharcado. Não sei se é porque só eu que procuro como perder barriga. Mentira, eu não procuro isso não. Mas eu não sei se você também está com essa impressão. Será que eu estou falando sozinho? Todo mundo está querendo comer melhor. É ou não é? Ufa. Não está isso, todo mundo está tentando falar assim: tem uma dieta aí que eu aprendi, tem que comer inhame com quiabo e não sei o quê. Aí vem a pandemia então, e ensina a gente que tem que cuidar mais ainda da saúde. Está lastrado isso. Que bom, porque agora nós vamos simplesmente falar assim: beleza, nós vivemos a era da disciplina. A Bíblia tem princípios que não mudam com o tempo. Não tenta atropelar. Vamos buscar o princípio da comunhão. Quem falou, irmãos? Quem falou que a igreja virou um lugar da gente frequentar quando quer? Quem falou que a igreja do Senhor é isso? Quem falou que o nosso culto tem que ser uma atração de fim de semana? Não, nós não estamos aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui cumprindo com um princípio bíblico de reunião, de comunhão, de ajuntamento para a glória do Senhor. Continue acreditando na igreja. E eu digo agora, dentro desta palavra, viu, discípulos, tragam o peixe também que eu dei. Viu, ele está dizendo o seguinte: gente, há princípios que não podem ser quebrados. Organizem-se, Jesus está dizendo para nós. Organizem-se. Organizem-se na sua agenda. Que tempo que nós temos de oração, que tempo que nós temos de leitura bíblica, que tempo que nós temos de culto. Organize-se, cumpram, sejam disciplinados, não só na dieta do nutricionista, que é a profissão que talvez mais seja evidência hoje, do personal, que é... Não se organizem só nisso, Jesus está dizendo para nós, isso também, mas organizem-se na vida de comunidade, organizem-se na vida cristã, gente. Entreguem essa disciplina para o Senhor também, porque senão a disciplina do corpo, a disciplina da alimentação. Se organizem na sua vida mensal, financeira, Jesus está dizendo para nós. Organize-se nessa área da vida de vocês também, porque na hora que você chegar aqui no céu, a conta de vocês não vai ser dos bancos aí da terra. É outro tipo de riqueza aqui, é outro tipo de moeda. Organizem aí. Ele foi lá no gasofilácio e ficou enxergando, e ele não ficava procurando: opa, essa aí foi legal, essa oferta aí, hein? Não, ele prestou atenção numa viúva que ofertou do que ela nem tinha, entendeu? A questão não é material, não é valor de dinheiro, não é quanto se oferta, que nem as pessoas ensinam por aí. Não é, sei lá, vender seus bens, entregar para a igreja.
entregar a chave de carro para o pastor, transformar a igreja dentro de um cenário de banco, de empresa. Não é essa a conversa. A conversa é igual a da viúva lá. Jesus está prestando atenção no coração. E o coração disciplinado, o coração que valoriza princípios. Quem está entendendo, gente? Princípios, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor colocou na minha mesa, Pai. Está aqui. Isso aqui não é meu, isso aqui é para ser compartilhado. Isso aqui é o meu kit churrasco à beira-mar. Amém? É isso. Importante perceber, gente, que poderia, se ele está ali, eu não li no texto que Jesus jogou uma vara, enquanto eles foram lá, 100 metros 200 côvados, 100 metros da praia. Aí Jesus foi lá, pegou a murinete dele, pegou o peixe antes dos... Não, eu não vi. O que nós lemos no texto é que enquanto eles estavam lá, se matando com 53 peixes, Jesus estava já assando a carne. Já com o salzinho, né? Jesus já estava aqui, ó. Então, se Jesus tem essa habilidade de simplesmente falar assim, viu? Pula na brasa, peixinho, que hoje você vai se encontrar no céu mais cedo. Se Jesus teve essa habilidade de simplesmente trazer o peixe para ele, porque ele mandou o mar ficar quieto, o mar fica quieto. E teve uma vez que a gente já leu aqui, que ele colocou uma moeda dentro de um peixe para pagar o imposto. Ele poderia simplesmente ter dito para os discípulos, galera, é o seguinte, era a pesca que vocês deram, pula aí 153 peixes no barco, 153, blá, 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 blá. Ei, agora atrás aí, Jesus podia fazer um show de mágica ali, se ele quisesse, mas não foi isso que ele fez. O que ele falou? Jogue Jesus não dá o peixe, ele ensina a pescar. Isso é uma frase ótima para esse texto. Jesus não dá o peixe, ele ensinou eles a pescarem. Então o que nós aprendemos, irmão? Fé e razão. Não arregaça a manga, não. E acorda amanhã. Nós somos de uma época que a gente saía para entregar currículo. Isso aí não existe mais não, né? Ficava desempregado um tempo, a Mel chegava com um pacote de folha de sulfite de currículo impresso. Ó, Vitor, ficou desempregado, vai entregar currículo amanhã, filho. Aí a gente andava a Avenida Independência inteira. Hoje não, né? Hoje a gente cadastra no aplicativo, a gente manda e-mail. É uma outra ideia, pastor. Outras ideias. Mas o fato é, fé e razão. Não acorda não. Não manda currículo não. Não vai se especializar não. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele não gosta da gente sedentário não. Ele nos chacoalha para a gente se mover em direção àquilo que Ele quer nos dar. Ele nos chacoalha para nos mover em direção àquilo que Ele quer nos dar. Viu? Vai para o meio do mar, joga a rede do lado direito que você vai pescar. E Ele está dizendo nesta noite, irmão, o passo que você der na direção daquilo que Ele quer te dar, você vai ter. Ele vai te dar. Mas fica parado para ver. Aí, talvez o mais folgado chegasse lá e falasse assim, poxa, está pronto o churrasco. E Jesus, ele fala assim, não, traz a sua parte lá. Isso aqui é só para mim. E Pedro vai ter que trazer o peixe, aí todo mundo ali compartilha de algo que Jesus mesmo tinha dado para eles. Ei, igreja, fé e razão. Fé e razão. Tem coisas que Deus vai nos dar, mas tem coisas que a gente vai ter que levantar e ir lá buscar.
Amém? Alguém está entendendo aqui alguma coisa? Pelo amor de Deus. Aleluia. No versículo 11, caminhando já para terminar, no versículo 11, é frisado, surpreendente, é frisado, 153 grandes peixes, que quase rompiam a rede. 153 grandes peixes, quase rompia a rede, ou seja, ele faz questão de frisar aqui, aquela quantidade de peixe, e aquelas redes aguentando aquela quantidade de peixe, era um milagre também. Não era só um milagre a quantidade de peixe, era milagre também a rede estar aguentando aquela quantidade de peixe. Existe uma forma saudável de desfrutar as bênçãos de Deus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Jesus é a fonte que dá para nós. Eu já disse que quem coloca na mesa é Ele. Ele é a fonte, Ele é quem dá a medida, Ele que dá. Então, nós precisamos respeitar a porção que Ele nos dá. E a porção que Ele nos dá, e o que Ele nos dá, nunca será para nossa destruição. Ai, está muito difícil não fazer isso, mas me ajuda e fala para alguém do seu lado. Deus te dá a porção que você precisa. É só para você, irmão, não é ser chato não, é só para você fixar isso no teu coração. Nós, quando recebemos, se Ele é a fonte, o que Ele me dá não traz maldição, traz bênção. Se Ele é fonte, o que eu receber dEle não vai quebrar a rede. Então respeite a porção que Ele tem colocado, porque Ele sabe que não pode dar mais. E Ele sabe também para quem dá mais. E Ele sabe também para quem dá menos e o porquê dá menos, gente. Uma coisa é fato, respeite a porção que Ele distribui, porque nunca será para a nossa destruição, mas será para a nossa bênção. Talvez você ainda não colheu tudo que você precisa, é porque você ainda não está pronto para receber o que você acha que precisa. Nossa, é muito difícil dizer amém nisso, né? Eu quero mais, eu preciso de mais, e Jesus está falando, eu sei, mas não está na hora ainda. Eu sei, mas se eu colocar mais, sua rede vai estourar agora. Você não vai aguentar. Então calma, que Jesus está colocando à sua disposição à medida que você saiba administrar, gente. Ah não, isso é muito forte. Porque a gente quebra a cabeça, bate cabeça aqui, bate cabeça ali, tenta aqui, tenta ali, corre para cá, corre para lá, e quando vai ver no final do mês, caramba, parece que não aumentou. E aquelas experiências assim, igual a gente vive em casa. Eu vou planilhar tudo. Vou planilhar. 2023 começou. Agora vou fazer conta. Vou fazer conta aqui, ali. Vou fazer tal. Aí você começa a fazer conta. Ué, o salário não dá. Aí você fala assim, não vou fazer conta não. E você não faz conta. E sabe o que você descobre? O quê? Que você passou, viveu, comeu, existiu, vestiu, e até deu uma abusadinha ainda, porque se tem uma coisa que a gente não está é desnutrido. É ou não é? Então peraí, isso aí é profecia da Mel. Que uma vez eu sempre fui essa pessoa assim, não, eu sou um homem da casa, eu vou fazer as contas aqui, vou. Aí ela fala assim, quer um conselho sábio? Não faz conta não. Não faz conta, porque se você fazer conta, você vai atrapalhar o milagre.
Ah, meu irmão, eu sou daqueles que acreditam que acontecem uns milagres aí que a gente não fica nem sabendo. Tem hora que a gente desvia de uns caminhos, hoje eu vou trabalhar por aqui não. Eu vou trabalhar por aqui. E a gente pensa que foi a gente, né? Nós pensamos, eu tomei uma decisão aqui, João, hoje eu vou por aqui, não vou por lá. E era o Espírito Santo de Deus dizendo, é por aí que você tem que ir mesmo hoje. Porque por lá tem um cara naquela hora que estava avançando um farol. Eu sou desses que acreditam nessas coisas aí meio malucas. Se tiver mais alguém aqui. E se tiver alguém que não acredita nisso, começa a acreditar. Porque isso acontece. Eu acredito em umas matemáticas que não bate, porque 1 mais 1 é 2 para mim e para você. Mas para Deus, e o Deus que nós servimos, irmãos, 1 mais 1 pode ser 11. Né? Isso é física quântica de Deus. Então, entenda de uma vez por todas, que existe uma porção, que é Ele que dá. Não questione se o mês foi fraco. Questione. Talvez o mês tenha sido fraco, mas foi a porção que Deus colocou. A diferença sabe qual vai ser a diferença? É que com o mês fraco você pega assim a porção e fala assim, foi Deus que deu, então vai prosperar, né? Foi Deus que deu, então vai ser suficiente. O Senhor é meu pastor, mas você já aprendeu que o termo é o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor, então sempre terá suficiente. Sempre terá suficiente. Amém, queridos? Aleluia, isso é uma coisa maravilhosa. E em último lugar, o primeiro e último milagre de Jesus, eles conversam. Porque no primeiro milagre nós estamos falando de um casamento. Sim? Transformando água em vinho. O casamento tinha 2 coisas ali: comunhão e suprimento. Comunhão e alimento. E no último milagre? No último milagre nós tínhamos comunhão. Jesus estava preparando um churrasco para aqueles caras para bater um papo ali na beira do mar. E tinha o quê? Alimento. Jesus veio para a terra, isso aqui é forte. Jesus veio para a terra para dizer para nós que tem 2 coisas que nós recebemos de Deus, que nós não podemos desprezar e nós precisamos entender para a nossa caminhada. Ele veio para a terra para nos dar 2 coisas: comunhão com Deus e alimento. Comunhão com Deus é o que nós já cantamos aqui. Eu te amei. Eu te amei. Entregando a minha vida. Para que hoje você estivesse junto comigo. Em comunhão comigo. Um véu de separação é rasgado. O Santos dos Santos está de portas abertas. E nós entramos para dentro dessa comunhão. E ele disse: eu sou o pão, eu sou o alimento. Ele diz eu sou o alimento, e quando ele diz isso, ele não está falando só do alimento material, a comida, mas quando ele diz eu sou o pão, eu sou o alimento, ele está dizendo assim, eu sou a mensagem da qual vocês precisam comer, se alimentar para vocês aprender como que deve viver. Comunhão e alimento. Primeiro e último milagre de Jesus. Tanto é que tem mais uma situação que precisa ser resolvida e esse texto termina. E qual que é a coisa que precisa ser resolvida? Tem um camarada chamado Pedro, que é o camarada que estava peladão no barco.
que precisou colocar a roupa para encontrar Jesus. Um maluco, um cara que a personalidade dele na Bíblia é extremamente extravagante. E esse camarada nega Jesus 3 vezes. Ele não tem comunhão. Ele vive a sua época mais trágica da vida. Porque ele não tem comunhão com Deus, ele acaba de negar a Jesus que morreu. Como tinha dito. E ele não suporta aquele momento, morre na cruz. E precisa ser resolvido. E ele nega Jesus quantas vezes? 3. Só que nós servimos a um Deus da segunda chance. E o Deus da segunda chance chega a ele e fala: Pedro, você me amas? Sim, Senhor. Uma negação resolvida. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Segunda negação resolvida. Pedro, você me ama? Já está até triste, sem entender nada. Sim, Senhor, tu sabes. Terceira negação resolvida. Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Atos capítulo 2, a primeira pregação, quem se levanta? É o cara que recebeu a segunda chance. Quem se levanta? É o Pedro que da vida trágica recebe uma segunda chance e resolve o conflito num churrasco com Jesus. Quando você tiver um conflito, faça um churrasco na sua casa. Se você tiver alguma coisa contra mim, faça o churrasco na sua casa e me convide, que a gente vai ficar de bem. Certamente. Principalmente se tiver boas carnes e aquela pastinha de alho. Está resolvido, Pedrão. Vai lá e prega. Ele vai lá e prega e mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Assim como o barco se encheu de peixes, a igreja se encheu de gente. E em mais de 2.000 anos estamos aqui para exaltar e engrandecer o Senhor. Eu espero que essa palavra, que essa série, que este tempo tenha produzido algo no teu coração para a tua vida, que Deus tenha falado algo com você essa noite.